Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo de cálculo 3. Esse vídeo é o último vídeo do capítulo 3 sobre cálculo vetorial. É dois exercícios que eu vou resolver para vocês aqui e que nós vamos terminar então esse capítulo 3 com o teorema de Stokes e da divergência. Eu vou fazer exercícios sobre o teorema de Stokes e divergência, então, ok? Bom, o exercício é o seguinte: calcule pela definição a circulação e o fluxo do campo F igual a xy ao longo do círculo x² mais y² igual a 1. Depois calcule utilizando os teoremas de Stokes e da divergência do plano, ok? Então, a primeira parte do exercício é calcular a circulação e fluxo pela definição. Então vamos lá, circulação. Pela definição de circulação, você vai lá no vídeo teórico, vai lá na apostila, você vai ver, é a integral na curva, a integral de linha, do campo escalar, o vetor tangente unitário ds, ou ainda campo escalar dr, é a integral de linha de f sobre a curva, certo? Porque o dr, ele também pode ser escrito como tds, tá claro? Então essa aqui é mais uma definição no sentido de que você está calculando a componente tangente do campo ao longo da curva. E aqui você já é uma forma mais fácil de calcular, é a integral de linha de trabalho, ok? E isso aqui é o que? Isso é o campo. Quem que é o campo? xy escalar dx dy. Então você precisa parametrizar a curva. A parametrização da circunferência de raio 1 é x igual a cosseno t, y igual a seno t, t variando de 0 a 2π, tá claro? O dr, ele é dx dy. Quem é o dx? Derivada do cosseno é menos seno t dt, derivada do y é cosseno t dt. Então o dr é dx dy, esse cara aqui. Então aqui tem o x, y, que é o campo. Aqui tem o dx dy com esse dt aqui. Então vai ficar cosseno t vezes menos seno t mais seno t cosseno t. Então vai ficar menos seno t cosseno t mais seno t cosseno t dt, que vai dar zero, tá claro? A primeira parcela vai ser o oposto da segunda. Então a circulação desse campo é zero nesta curva, tá? Em outra curva pode ser que não seja zero, ok? A gente não sabe a princípio. Então deu zero calculando pela definição. Agora vamos calcular o fluxo. Quem é o fluxo? O fluxo é a integral de linha de f escalar n ds. Ok? Então, agora em vez de ter um t, é um n, onde n é o normal unitário. E a gente sabe que isso aqui, né, é o nds é o vetor ortogonal dr, ou dr ortogonal, ou seja, o dr ortogonal ele é nds, enquanto o dr é o tds. E o tds, ou o dr, é dx dy, como a gente calculou ali. Tá claro? O dr ortogonal, está escrito aqui, ele é dy menos dx. Tá claro? Então são esses dois vetores que você precisa guardar aí para fazer essas integrais de linha de circulação e de fluxo. Circulação é a mesma coisa que é o mesmo resultado que o trabalho do campo, ok? Não é a mesma interpretação física, mas é o mesmo resultado da integral de linha. Então f escalar n ds é f escalar dr ortogonal, que é o f, que é xy, então cosseno t seno t, xy está aqui, e aqui é dy, que é cosseno t menos dx, que é menos seno t, que é seno t. Tá claro? Então vai ficar cosseno vezes cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado. Seno vezes seno vai ficar seno ao quadrado. Vai se dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vai dar 1. Então a integral de 0 a 2π, que é o intervalo onde o t varia, de 1 dt, que é 2π. Ok? Então, pela definição, a circulação deu zero e o fluxo deu 2π. Ok? Então observe bem, pessoal, que o fluxo, pela definição, é uma integral de linha.
da componente normal do campo ao longo da curva, ok? E você calculando o dr ortogonal dy menos dx. Ok? Observe bem as analogias aqui. Uma é tangente, o outro é normal. Agora isso é pela definição. Agora a gente vai calcular isso usando os teoremas. Vocês vão ver que vai ser um pouco mais direto usando os teoremas de Stokes e da divergência. O teorema de Stokes, a gente calcula a circulação. Ok? Porque o teorema de Stokes fala que a integral de linha de um campo na curva de f escalar dr é o rotacional do campo, produto escalar com k, a integral dupla disso na região limitada pela curva. Então a curva é a circunferência de raio 1, a região é o disco de raio 1, tá claro? Então a gente precisa calcular a integral dupla do rotacional de f escalar k. Quem é o rotacional de f? É a derivada de q em relação a x menos a de p em relação a y na direção k. Ora, o P do campo é x, o Q é y. Então a derivada de P em relação a y é zero, a derivada de Q em relação a x é zero. Então isso aqui dá 0 menos 0, que dá 0. Então é o vetor nulo. O rotacional é o vetor nulo, escalar com K dá 0, então a integral dupla de 0 dá 0. Então observe que a gente obteve o mesmo resultado aqui, porque tinha que obter mesmo, porque o teorema fala que isso é igual a isso. Então a gente calculou esse lado pela definição, calculou esse lado. Os dois deram 0, ok? E por aqui é mais rápido, vocês concordam? Usar os teoremas em geral vai ser mais rápido que calcular pela definição. Agora vamos ver o teorema da divergência. O fluxo, que é a integral de linha de f escalar n ds, o teorema da divergência fornece uma forma para o fluxo. Então, o de Stokes é para a circulação, da divergência para o fluxo. Você vai trocar f escalar n ds, aqui a integral de linha disso, pela integral dupla na região, igual ao teorema de Stokes. Agora, em vez de ser a componente k do rotacional, agora é o divergente. Então, aqui você tem uma derivada que é o rotacional, e aqui você tem a outra derivada que é o divergente. Tá claro? A integral dupla de uma derivada corta a integral com a derivada, fica o campo aqui também. Só que aqui, nessa integral dupla, você está calculando a derivada dada pelo divergente, e aqui fica f escalar n. Aqui você está calculando a derivada dada pelo rotacional, fica f escalar t ds, ou f escalar dr. Tá claro? Então, o divergente é a derivada de p em relação a x mais a derivada de q em relação a y. Derivada do p, que é x, em relação a x é 1. Derivada do q em relação a y é 1. Então, 1 mais 1 dá 2. A integral dupla de 2dA. Você pode tirar o 2, fica 2 vezes a integral de dA, que é 2 vezes a área da região. Ok? Que região é essa? É um disco de raio 1. Então, é πr, que é 1 ao quadrado. Então, a área é π. Então, o resultado vai dar 2π. Ok? Então esse aí é um fluxo, é um campo que tem um fluxo dado por 2π dessa curva aí, enquanto, através dessa curva, enquanto o rotacional é 0. Agora observa que campo é esse. Esse campo aqui é o vetor posição. Então, se você observar aqui nesse ponto, qual que é o vetor posição desse ponto? É esse vetor, então você coloca aqui. Nesse ponto está aqui, nesse ponto está aqui. Ok? Então, ó, olha só como é que é o campo. O campo é o vetor posição de cada ponto. Então, no ponto você associa o vetor posição aqui, mas coloca ele apoiado no ponto. Ok? Então a gente observa que esse campo é um campo expansivo, é o mesmo campo lá de um vídeo anterior. É um campo expansivo, certo? Então, o fluxo através da curva está medindo se esse campo que representa o escoamento de um fluido no plano,
né, o fluxo através dessa curva representa a vazão, a massa que está saindo dessa região, atravessando a curva, por unidade de tempo. Então, se esse campo F aqui representa a velocidade de um fluido, o fluxo dá 2π significa que está saindo 2π unidades de massa por unidades de tempo desse disco, certo? À medida que o tempo passa. Então, por exemplo, uma partícula que inicialmente estava aqui, uma massazinha, ela é levada para cá, ela é expandida e deslocada, depois para cá, tá claro? Então, aqui você tem uma fonte, porque está brotando coisas daqui ao tempo todo, certo? Então você tem o que a gente chama aqui de uma fonte. Você está expandindo aqui, como se você tivesse moléculas de gás aqui comprimidas e elas estão se espalhando, se expandindo, então está saindo uma massa constante ao longo do tempo, certo? E não tem nenhuma rotação ou circulação. A circulação e o rotacional estão relacionados à tendência de giro do campo. Esse campo aqui não tem nenhuma tendência de giro. É simplesmente expansivo e sem giro. Ok? Agora vamos ver um outro campo que vai ser o contrário. Ok? Então vamos lá. Calcule pela definição a circulação e o fluxo do campo G agora menos YX ao longo do círculo X2 mais Y2 igual a 1. Ok? Então eu vou chamar de F aqui porque eu resolvi o exercício como se fosse F. Então vai ficar de acordo com o que está aqui. Então é o mesmo exercício, certo? Mesma coisa agora para outro campo. O campo agora é o menos YX. Agora observe que F, escalar, o vetor posição, quanto que vai dar? Menos YX escalar XY vai dar menos Y vezes X mais X vezes Y, que vai dar zero. Primeira vezes primeira mais a segunda vezes segunda. Ou seja, F é perpendicular ao vetor posição. Esse aqui é o campo spin mais simples, né, que a gente viu lá num vídeo anterior. Ok? É um campo spin que é bem simples. E como que é o desenho dele aqui? A gente viu que é assim, né? Você tem o vetor posição aqui. O F tem o mesmo comprimento, né? A norma de F é raiz de x ao quadrado mais y quadrado, que é igual à norma do vetor posição. Então o vetor posição está aqui. O campo tem o mesmo comprimento, mas é perpendicular e vai apontar nesse sentido aqui, tá claro? Então o campo ele está fazendo isso aqui. Okay? Aqui ele é mais veloz. Então aqui ele está fazendo isso, ele é tangente. Então esse aqui é o campo. Esse campo é um campo spin. O que a gente imagina? Ele é um protótipo de campo que só tem rotacional e não tem divergente. É o tipo mais simples. Então a gente imagina, né? Olha só, o rotacional dele vai dar 2, ok? Na direção K. Então ele vai ter um giro aqui. E o divergente vai dar 0, não vai ter fluxo. A gente imagina, então, que você tem partículas aqui, ó, de um gás ou de um fluido, cuja velocidade é dada por esse campo. Essas partículas estão só girando aqui. A massa dentro desse disco vai ser conservada. Nenhuma partícula vai sair, certo? Todas vão permanecer aqui e vai ter um giro aqui assim, ok? Ok, então vamos olhar isso. Tá? O cálculo é pela definição primeiro, a circulação é F escalar T, que é F escalar dr, que é o F é PQ, o dr é dx dy, então fica P dx mais Q dy. O P é menos y, o Q é x, fica menos y dx mais x dy, ok? A parametrização da curva é a mesma do exercício passado, x é cosseno, y é seno. O dx é menos seno, dt, o dy é cosseno de t dt.
Então vai ficar menos y dx, menos esse vezes esse. Vai ficar menos com menos mais, vai ficar seno ao quadrado de t, ok? dt. E x dy vai ficar cosseno t dt, vai ficar cosseno ao quadrado de t. Então vai ficar cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então vai dar a integral de 1 dt de 0 a 2π, vai ser 2π. Então esse campo aqui, a circulação dele ao longo dessa curva é 2π. Ou seja, ele está girando com uma certa velocidade aqui ao longo dessa curva, ok? Agora vamos ver o fluxo. O fluxo é a integral de f escalar n ds, que é a integral de f escalar dr ortogonal, que é o f é pq, o dr ortogonal é dy menos dx, então fica p dy menos q dx. Então observa que essa integral aqui é o fluxo e essa é a circulação. Veja as diferenças dela, ok? Você troca o dy com o dx de posição e troca o sinal do dx. Então vai ficar menos y dx, menos y dy vai ficar menos seno t cosseno t, menos x dx vai ficar menos cosseno t menos seno t dt, então vai ficar menos cosseno t seno t, mais cosseno t seno t dt, que o menos vai cortar com menos. Essa parcela oposta dessa vai dar zero, ok? Então o fluxo é zero, nada está passando, ok? Agora, pelo teorema de Stokes, vamos calcular a circulação. A integral de linha de f escalar t, que a gente calculou aqui diretamente. Pelo teorema de Stokes, a integral dupla da componente k do rotacional. Como o rotacional dá 2k, isso aqui dá duas vezes a área da região, que é a área é π, então dá 2π. É o mesmo que a gente obteve aqui. Ok? Então, é o que a gente já esperava por causa do desenho do campo. Ok? Mas observa bem, se você ver o vídeo teórico da aula passada, desse tópico de teorema de Stokes e teorema da divergência, se você ver esse vídeo teórico, você vai ver que a interpretação física do rotacional como sendo a tendência de giro é obtida pelo teorema de Stokes. Então, quando a gente faz o desenho do campo, eu falo, o campo está girando, o rotacional dele é 2, o divergente é 0, então ele vai girar ou vai ter uma circulação, é porque a gente já está usando o teorema de Stokes geometricamente, a interpretação física dele, ok? Que é o teorema de Stokes que dá essa interpretação física do rotacional, ok? Vamos lá para a divergência. A integral de f escalar n ds pelo teorema da divergência é a integral dupla do divergente na região. Como o divergente é o del p del x mais del q del y, o p não depende de x e o q não depende de y, isso aqui vai dar 0 mais 0 vai dar 0, a integral dupla de 0 é 0. Então não vai ter fluxo, porque o seu campo está só girando aqui, as moléculas vão permanecer, elas não vão atravessar a curva, ok? O seu campo ele é tangente à curva, então essa componente tangente aqui é máxima e essa componente normal aqui é mínima, é 0, é claro? Aqui você tem um campo que é tangente à curva, o fluxo é máximo. E a circulação é máxima, o fluxo é nulo, porque o campo é tangente, então isso aqui é 0. No exercício de cá, você tinha um campo que era perpendicular à curva. Então, essa componente aqui era máxima e essa componente aqui do f escalar t era 0. Então, aqui a circulação deu 0, o fluxo deu máximo, ok? Outros campos, você vai ter um meio termo. Para outros campos, eles não vão ser ortogonais nem tangentes à curva, certo? Essa componente não vai ser 0, nem essa vai ser 0. Então, os campos vão fazer uma espécie de circulação, mas uma espécie de fluxo também ao longo da circunferência, tá? Então, esses aqui são os dois campos mais simples que dão extremos. Fluxo máximo e circulação 0, e aqui circulação máxima e fluxo 0. Espero então que esse vídeo tenha contribuído então para vocês consolidarem todos os conceitos desse capítulo 3, que esse capítulo 3 é cálculo vetorial em R2. Teorema de Green, rotacional divergente, teorema de Stokes, teorema da divergência e as interpretações físicas de fluxo e circulação.
e do rotacional e do divergente. Tudo está conectado. Uma vez que você entender muito bem esse capítulo, você vai entender todo o cálculo vetorial em R2, vai conseguir entender as nuances teóricas e vai estar bem preparado para o próximo capítulo, que é o cálculo vetorial em R3. E aí sim vai ter cálculo em superfícies, vai ser um pouco mais complicado, mas esse capítulo aqui ele dá pra gente a base pra gente fazer o próximo capítulo. É isso aí, até o próximo vídeo e bons estudos a todos.